Conta-se na Índia esta lenda sobre a criação do homem e da mulher. Quando acabou de criar o homem, o Criador reparou que tinha usado todos os elementos concretos. Nada mais havia de sólido, maciço ou duro para criar a mulher. Depois de pensar muito tempo, o Criador tomou a redondeza da lua, a flexibilidade da trepadeira e o farfalhar da grama, a finura da cana e o desabrochar das flores, a leveza das flores e a serenidade dos raios de sol, as lágrimas das nuvens e a instabilidade do vento, a timidez de um coelho e a vaidade de um pavão, a maciez da penugem de um pássaro e a dureza de um diamante, a doçura do mel e a crueldade de um tigre, o crepitar do fogo e o frio da neve, a tagarelice de um papagaio e o cantar de um roxinol, a astúcia de uma raposa e a fidelidade de uma leoa. Misturando todos os elementos não sólidos, o Criador fez a mulher e deu ao homem. Depois de uma semana, o homem voltou e disse: Senhor, essa criatura que me deste faz a minha vida infeliz. Ela fala sem cessar, atormenta-me de tal maneira que não tenho descanso. Ela insiste que eu lhe dê atenção e o dia inteiro, e assim as minhas horas são desperdiçadas. Chora por qualquer motivo e leva uma vida ociosa. Vim devolvê-la porque não posso mais viver com ela. O Criador disse: Está bem, e devolveu, pegou de volta. Depois de uma semana, o homem voltou ao Criador e disse: Senhor, minha vida está tão vazia, desde que trouxe aquela criatura de volta. Eu sempre penso nela, em como ela dançava e cantava, como me olhava, como conversava comigo, e depois se chegava a mim. Ela era agradável de ver e de acariciar. Eu gostava de ouvi-la rir. Por favor, dá-me-a de volta. O Criador disse: Sim, está bem, e a devolveu. Mas, 3 dias depois, o homem voltou e disse: Senhor, eu não sei, não posso explicar, mas depois de toda a minha experiência com essa criatura, cheguei à conclusão de que ela me causa mais problema do que prazer. Peço-te, tome-a de volta, não posso viver com ela. O Criador respondeu: Mas também não pode viver sem ela. E virou as costas ao homem e continuou o seu trabalho. O homem, desesperado, disse: Como é que vou fazer? Não consigo viver com ele e não consigo viver sem ela. E aí está. O amor é um sentimento a ser aprendido. É tensão e satisfação. É desejo profundo e hostilidade. É alegria e a dor. É alegria e a dor. Um não existe sem o outro. A felicidade é apenas a parte do amor. Isso é que deve ser aprendido. O sofrimento também pertence ao amor. Este é o ministério do amor, a sua própria beleza e o seu próprio fardo. O amor é um sentimento a ser aprendido. Hoje eu quero começar esse vídeo de uma maneira muito diferente. Vocês já viram a entrada que eu não podia deixar esse take de um outro vídeo que eu decidi não postar, ficar de fora desse vídeo. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre romance, que é uma coisa que eu adoro falar e é um dos meus assuntos preferidos. E quando eu estou junto com as minhas amigas, é sobre dar conselhos sobre a área sentimental. Não que eu seja expert nessa parte, mas eu creio que eu tenho alguns bons conselhos para poder dar. E hoje eu decidi conversar com vocês um pouco sobre isso, porque é uma coisa que me chama muito a atenção, como eu disse a vocês. E eu acho que as pessoas, quando estão de fora, né, elas não têm muito a noção do que significa um bom romance. Para quem não sabe, gente, o criador de todo romance, que aliás é um excelente escritor, é Deus. Para quem não sabe, gente, Deus adora romances. Ele adora histórias de amor, assim como a minha e do meu esposo. E eu posso dizer que se você ainda não tem alguém do seu lado, Deus está preparado para poder escrever uma história maravilhosa para vocês. Isso você pode ter certeza. O que muitas pessoas às vezes têm uma imagem deturbada de Deus a respeito de romance é porque as pessoas não conseguem imaginar Deus, o criador do romance. Justamente principalmente, eu curso a pensar em Deus criando as coisas lá embaixo, sabe? E
Antes eu pensava que Deus e romance e sexualidade não se misturavam, eram como água e óleo, entendeu? Deus era como se fosse um tédio total e a minha sexualidade, o romance e tudo mais envolvido nessa área sentimental era simplesmente a coisa mais maravilhosa desse mundo. E na realidade não é, porque quando a gente estuda a Bíblia, estuda a palavra e a gente conhece um pouco mais de Deus, a gente sabe que ele, gente, pensa nessas coisas, sim, nessas coisas que você está pensando nesse momento, como uma coisa nobre, uma coisa boa, uma coisa maravilhosa e uma coisa natural de ser feita. Essa é a realidade. E quando nós pensamos em romance, a maneira do mundo, a gente tem uma coisa muito liberal. E na realidade, não é isso que Deus planejou para nós. Porque desde o início a gente entende na palavra que Deus ele tem ciúmes de nós, ele tem ciúmes do nosso corpo, justamente por ser templo e morada dele. Então nada do que mais lógico do que ele ter ciúme de nós. Mas na realidade o que muitas pessoas não entendem é que acham que quando entra a questão do ciúme é algo negativo, porque quando nós estamos num relacionamento, ciúme é algo muito negativo, é algo que a pessoa quer nos aprisionar, é algo que nos machuca, é algo que causa briga, é algo que nos traz dor. E na realidade não é isso que acontece. Quando Deus fala que ele tem ciúme de nós, né? É porque ele simplesmente ele tem um cuidado por nós. Ele tem um plano por nós, ele tem algo muito maior por nós, algo que nós não compreendemos. Compreenderíamos mais se tivéssemos mais comunhão, porque é isso que fala também na palavra, porque se a gente conhece ele, a gente tem mais comunhão com ele e compreende o que ele tem para nós. E passados-se alguns dias, eu comecei a ler alguns livros aqui em casa. Na realidade, terminar de ler um livro que eu comecei há muito tempo e não terminei. E começar a reler um livro que eu estava lendo há algum tempo. E eu tive alguns entendimentos sobre isso e eu fiquei tipo, gente, como que Deus é maravilhoso e único em trazer o romance para a vida da gente. Desde a criação, desde quando ele criou tudo, o Jardim do Éden, os animais, fez a divisão do dia e da noite, o romance já estava ali. Porque tudo que ele fez lá no dia da criação, na semana da criação, ele amou. Ele simplesmente amou. E quando a gente pensa, mas sério, Deus amou, mas ele deixou o seu filho ser crucificado. Na realidade, a gente também não entende essa parte, esse amor. Porque na realidade, quando Cristo foi crucificado por nós para salvar os nossos pecados, Deus estava ali com ele. Deus estava ao lado dele. Deus estava sendo crucificado junto com ele. Uma das coisas lendo esses livros, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês lerem, que chama Romance, a Maneira de Deus. Uma coisa que eu percebi e eu já tinha me esquecido é que o grande problema de conviver com Deus é que os planos deles não podem ser frustrados. Na realidade, a gente... por ser carnal, a gente não compreende que Deus nos deu o livre-arbítrio. Isso está em Jeremias 29:11. Deixa eu conferir aqui. 29:11. E lá, eu vou deixar aqui embaixo o versículo para vocês. E ele fala que era para ele nos dar o fim que desejais. E quando ele fala isso, gente, é muito engraçado porque Deus não vai trabalhar com a pessoa para você. Ele vai trabalhar com a pessoa que você escolheu para você. E na realidade, isso faz parte do livre-arbítrio que ele te deu. E muitas pessoas não compreendem isso, ou até mesmo escolhem errado por querer escolher o melhor. E muitas das vezes Deus não trabalha com o melhor, ele trabalha com aquilo que é diferente, que é cheio de imperfeições e que ele trabalha na perfeição dele. E isso, tipo, é muito
Nossa, cara, gente, Deus abre a mente da gente num estalo. É muito louco isso. E outra coisa que eu também percebi lendo esse livro, e esse livro é ótimo, eu sempre recomendo para as minhas amigas, é que as dificuldades vão querer nos dar uma leitura de desistência, mas assumimos um compromisso. E qual que é o compromisso, gente? Quando a gente está com Deus, a gente tem um compromisso com Ele de deixar Ele trabalhar na nossa vida da maneira que Ele quer. Mas na maneira que Ele quer, isso não quer dizer que vamos perder o nosso livre-arbítrio. Não, de maneira nenhuma. Isso quer dizer que nós vamos estar alinhados com a vontade dEle. Então, a partir desse momento, o propósito se torna um só. Uma frase que eu pensei muito e, tipo, foi um estalo também pra mim quando eu tava lendo esse livro e relendo também um outro livro que eu estou lendo agora, é Como Agradar Quem Você Não Conhece. Para ter um namoro que lhe agrada a Deus, eu tenho que ter intimidade com Deus o suficiente para entender a vontade dele. Porque na realidade, gente, eu escolhi o meu companheiro, o meu esposo. Eu escolhi ele. Por questão física, atrativa, mas Deus trabalhou em todas as características que eu queria, inclusive quando se trata da vida espiritual. Quero uma pessoa que pudesse caminhar comigo e buscar mais de Deus. Então, isso foi um fator que muitas pessoas não reconhecem. Hoje, ultimamente, as coisas estão muito descartáveis. Casamentos são descartáveis hoje em dia. A pessoa, ela não se preocupa. Eu fico percebendo e eu comparo isso com o casamento mesmo. É que quando o nosso batom quebra ou uma sombra quebra, a gente vai no YouTube, busca um tutorial de como consertar e conserta aquilo. Mas quando é um relacionamento que você já se casou ou você tá noiva, você realmente entende que aquilo ali é vontade de Deus, mas você não quer mais aquilo ali para sua vida, ou porque dá algum problema, porque simplesmente vocês não conseguiram compreender o significado de esperar em Deus ou algo do tipo, vocês simplesmente descartam isso, né? E isso eu vejo muito em muitos casamentos. No primeiro problema, na primeira situação de desastre que acontece, as pessoas já desistem. E isso é horrível. Eu falo que quando eu tive meu primeiro ano de casamento, não foi as mil maravilhas, não foi aquela coisa mais bonita do mundo que as pessoas costumam dizer que é. Falando em 12 meses, que é um ano, do que foi o primeiro ano do meu casamento, eu acho que umas 20 vezes no ano eu quis terminar o meu casamento com meu esposo. Simplesmente porque eu não concordava com algo que ele fazia. E isso variava simplesmente de uma toalha deixada no pé da cama. Então, eu falo que eu fui muito abençoada e Deus realmente escolheu a pessoa certa para mim. Ele realmente abençoou a pessoa que eu escolhi, porque o Peterson ele teve toda a paciência do mundo para poder caminhar comigo e deixar Deus trabalhar nessa parte. Outra coisa também que eu quero deixar para vocês é uma parte do livro que fala e é muito interessante. Se eu tenho um namoro que agrada a Deus, pode ter certeza que o seu casamento vai agradar a Deus também. Geralmente, todos os defeitos que você encontra na pessoa, você encontra na pessoa enquanto você está namorando. Seja pela pessoa ser um pouco mais agressiva, seja pela pessoa às vezes não ser tão paciente, ou pela pessoa ser desorganizada, ou simplesmente por coisas simples, tipo a pessoa comer um pouco demais ou um pouco de menos, porque varia da pessoa que você é. Então, quando você tem um casamento que ele não foge da. Não que o padrão seja um padrão, não sei se vocês vão conseguir me entender, mas quando vocês estão ali alinhados com a vontade de Deus no namoro, dificilmente Deus vai deixar de se alegrar quando isso se torna um casamento, né? E isso é um assunto para outro vídeo que eu quero trazer aqui pro canal também, se vocês gostarem, claro. Quando um namoro e um casamento não dá certo, é porque a gente tem algum desses problemas.
a gente não tem propósito. Primeiro, quando eu comecei a querer casar, eu tinha uns 16 para 17 anos, eu tava no auge da minha puberdade, eu não tinha um propósito, eu fui desafiada a entender qual que era o propósito que fazia eu querer me casar. E isso a gente vê muito nos dias de hoje. As pessoas hoje em dia, elas pensam em propósito de casar justamente por sair de casa, por não querer conviver mais com seus pais, ou por querer ter uma independência financeira, ou simplesmente porque querem sair de casa, ou querem casar, mas sem motivo nenhum aparente. E isso eu não aconselho para ninguém, porque para você se casar, você tem que saber quem você é. O propósito tem que começar aí. Quem você é? O que eu sou? A sua independência tem que estar ali. Você não pode simplesmente ir para um casamento totalmente dependente da pessoa, sabe? Você tem que ter um alicerce ali e saber primeiramente quem você é e qual é o seu propósito que te leva a querer um casamento. Ou um namoro, né? Um caso também. Outra coisa que a gente pode levar em conta quando um namoro e um casamento não dão certo é a maturidade. Gente, o que eu mais vejo são pessoas imaturas se relacionando com outras pessoas imaturas e querendo falar que tem maturidade no relacionamento. E isso, gente, não é real, não existe. Não adianta querer juntar duas pessoas maturas e querer encontrar maturidade, que isso não vai acontecer. Isso é sem chance nenhuma de cogitação. Porque, gente, quando você é imaturo, você acha que você é o dono da verdade, você não aceita a opinião do próximo, então dificilmente você vai conseguir entender o seu companheiro com questão a isso, vocês estão me entendendo? Coisa que eu queria falar com vocês, que eu também é um ponto que eles sempre trabalham nesse livro, eu acho super importante falar com vocês, é sobre ciúmes, mas ciúmes na parte de possessividade, tá? Porque isso, gente, vai totalmente ao contrário do amor. Não adianta a gente querer achar que ciúmes e possessividade está na linha do amor. Não está, porque em Cantares, se eu não me engano, eu vou colocar aqui pra vocês, fala que o amor não é leviano, tá, gente? Então, o que eu mais posso indicar pra vocês é vocês procurarem um pastor de vocês, se você tiver algum pastor, um líder de célula, alguém que acompanha na sua jornada, ou até mesmo a sua mãe ou alguém que você sabe que vai te dar algum conselho bom, e conversar com a pessoa a respeito disso. Porque quando a gente fala de ciúmes é quando a pessoa. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Vamos colocar Deus e nós. Deus tem ciúme da gente, mas não é aquele ciúme do que nós estamos fazendo no dia a dia, e sim o que nós estamos nos tornando com o que estamos fazendo com o nosso corpo. Então, Deus tem ciúmes com isso, justamente por nós sermos uma morada dele. Agora, quando você fala de possessividade, é quando a pessoa tem posse sobre a sua vida e ela, por achar que tem posse na sua vida, ela quer te obrigar a fazer coisas que você não quer. Então, gente, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tanto no casamento, quanto no namoro, quanto no noivado, porque isso não é legal, sério. E outra coisa que a gente também tem que tomar muito cuidado, e eu falo que talvez eu tenha estragado todos os meus outros relacionamentos, de certa forma eu agradeço, porque senão hoje eu não estaria com o Peterson, mas eu hoje posso dizer que eu fico muito agradecida por todas as brigas que eu já tive, porque isso me fez amadurecer e também fez eu estar com o Peterson hoje, porque se não houvesse briga, talvez eu estivesse brigando até hoje. E as brigas e as confusões no relacionamento, tanto no casamento, quanto no noivado, quanto no namoro, em qualquer parte da vida, também na área das amizades também, eu posso dizer pra vocês que não é legal e isso só traz atraso de vida. Quando a gente fala em brigas e conflitos, a gente às vezes não tá brigando com a pessoa pelo que a pessoa é, mas pelo que a gente está espelhando através da nossa vida e isso está refletindo na pessoa. Então, às vezes vale a pena
repensar se toda briga, se toda confusão é realmente algo que vem da pessoa ou é algo que você está refletindo na pessoa e isso é um problema que vem internamente seu. É isso, pessoal. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um tema que eu ainda não trouxe pro canal e é uma coisa que eu gosto muito de falar e pretendo trazer mais vezes aqui. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, você sabe que aqui é sempre muito bem-vindo. Eu vou pedir também para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar um like porque me ajuda muito, muito, muito. E é isso, eu vou terminando o vídeo. Um super beijo para vocês e até a próxima. Tchau!